A mordomia do trabalho. Para sobreviver na pós-modernidade, em um mercado globalizado, com trabalhos competitivos, diz que você precisa colocar o seu emprego acima de tudo, por causa dessa atitude na busca desenfreada do ter. Alguns permitem que o emprego consuma tanto de sua vida que acabam negligenciando sua família, casamento, saúde e vida espiritual. A Bíblia nos ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. Ela condena a preguiça e incentiva a pessoa a ser trabalhadora e produtiva. Mas a Bíblia não aprova trabalhar em excesso. Ao invés disso, ela nos incentiva a relaxar e descansar de tempo em tempos. Como diz o sábio Salomão, melhor é a mão cheia de descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4 e versículo 6. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho e bem-vindos a mais uma pré-aula EBD objetiva, a mordomia do trabalho, lições bíblicas do terceiro trimestre de 2019 pela CPAD. Aula 9, classe adultos, de 1º de setembro de 2019, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Texto áureo. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3 e 10. Nesse contexto da leitura bíblica de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 6 ao 13, Paulo exorta e refere-se aos preguiçosos de Tessalônica, que aproveitavam de falsos ensinos e sem discernimento abandonaram as suas responsabilidades sociais e do sustento da família, deixando seus trabalhos com a desculpa que a volta de Jesus aconteceria naquele período, naquele tempo eminente. Com a distorção escatológica, tornaram cristãos improdutivos um fardo para a igreja local. E com esta ociosidade, causavam as más conversações, inversões de valores, prioridades e davam margem para o pecado. Assim, Paulo justifica que ele e seus companheiros trabalhavam arduamente para não ser pesado para os seus irmãos. E a regra que seguiram foram esta: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Todavia, devemos tirar proveito do nosso tempo, saúde, dons, habilidades, estudos e qualificações profissionais para o sustento da nossa família, com um trabalho digno e qualidade de vida, tornando-nos produtivos para o reino de Deus, para a nossa família, igreja e o Estado. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O trabalho é uma vocação que aparece lá no início, lá em Gênesis, perpassa por Jesus e se confirma nos apóstolos. E isso significa que Deus espera que seus filhos trabalhem. Nesse sentido, o trabalho não é fruto do pecado, mas da criação e dádiva de Deus. A Bíblia também ensina que a função principal do trabalho não é dar um senso de realização à pessoa, mas algo muito mais nobre, prover o sustento para ela e sua família. É claro que não é errado gostar do trabalho, se envolver com o trabalho, se esmerar pelo trabalho, mas o encare como apenas um meio para alcançar objetivos mais importantes. O trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia revela-nos que Deus criou o universo
e os seres vivos em 6 dias, e no 7º descansou. Êxodo 20:11, Neemias 9:6. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras nos diz que Deus, o Pai, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Gênesis 2:7. E Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, o nosso Senhor Jesus respondeu assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Entre essas referências da lição, esta me chama muita atenção, Isaías 64, verso 4, que nos diz que desde os tempos remotos das antiguidades, nunca se viu, nunca se ouviu falar em um Deus que trabalha de dia e de noite por aqueles que nele esperam. A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem, e continua a trabalhar. A Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Gênesis 2:5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tornou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2:8-15. O trabalho antes da queda. As duas principais atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra, trabalhar com a terra, tornar a terra frutífera e guardar a terra. Autoridade, posse, administração. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora, a primeira secretária, adjuntora, auxiliadora em todo esse processo de trabalho, de lidar com a terra, de guardar e de proteger esse legado dado por Deus nesta gestão da terra para que seja frutífera e abundante para o sustento. E Eva estava ali como a primeira trabalhadora. Vimos de forma global a inserção da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, conquistando seus espaços e se descobrindo em novas funções para o equilíbrio do dito orçamento financeiro frente ao alto custo de vida. Entretanto, existem opiniões diversas de acordo com a visão, princípios éticos, cristãos e a necessidade de cada família frente à sua realidade peculiar. Todavia, devemos considerar o papel social e espiritual do pai, da mãe, do esposo, da esposa, na criação dos filhos e o relacionamento conjugal e familiar, sem terceirizarmos as nossas responsabilidades na educação cristã e secular dos nossos filhos, bem como sem comprometer o matrimônio, o lar, com as fadigas e rotinas excessivas impostas pelo trabalho e as ciladas desse consumismo envolvido pelo capitalismo. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Logo, o trabalho depois da queda, infelizmente, após esta ocorrência, o pecado tudo tornou distorcido na vida do ser humano. O medo e a maldição, o ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. A ecologia foi mudada,
as condições ambientais foram transformadas, Romanos 8:20, e em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosamente e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. O que era leve, suave, agradável por causa do pecado tornou-se pesado, brutal e desagradável. O trabalho tornou-se desgastante, e este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra. Gênesis 3:19. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Há texto na Bíblia que nos lembra de tal realidade, como: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem, para com ele os afligir. Eclesiastes 3:10. Jó também declarou: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó 5, versos 6 e 7. Princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. A ideia do próprio esforço, o princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do teu esforço. Gênesis 3:19. O trabalho deve ser dioturno. A palavra de Deus revela que o tempo de trabalho vai até a tarde, conforme Salmos 104:23, ou noite e dia, conforme a referência de 2 Tessalonicenses 3 e o verso 9. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho. É apenas esta: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Repito, pois comerás do trabalho das tuas mãos, independente do teu turno, horário. Feliz serás e em tudo te irá bem. A bênção sobre a família no Salmo 128, verso 2. Não ser pesado a ninguém é outro ponto interessante dessa independência financeira. Outro princípio é exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3:8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar. Querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto. Foi uma imposição de Paulo e também como um ensinamento racional. Pois, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Não é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Provérbios 6 e 9, entre outras referências. E temos que ter essa noção, esse equilíbrio e sabermos conciliar a nossa vida social, o nosso trabalho e também a nossa vida espiritual. Pois em breve tudo isso vai acabar. Mas por enquanto que nós não ouvirmos o chamado do Senhor, seja ele individual ou coletivo, devemos ser sim autossustentáveis, produtivos para o reino de Deus, para a família e para o Estado. Outro ponto interessante é a relação de trabalho. Os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus, seja ele patrões ou empregados.
os patrões cristãos, a orientação e mandamentos de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e está no céu, para que com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6 e 9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus, conforme Tiago 5, 4 ao verso 6. E os empregados cristãos, existe também a orientação e mandamento para vós, os empregados, que diz: vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não servindo à vista, como agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja empregado ou seja livre, autônomo. Efésios 6, 5 e 8. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho, antes devem executá-lo como se fosse para o Senhor. Na sequência desse contexto, não se submeta ao trabalho vil, ao trabalho escravo, à exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Dentre dos muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos: o trabalho deve ser do suor do rosto, dioturno. Patrões e empregados devem observar a ética do reino de Deus. A conclusão: portanto, não devemos ficar ansiosos e gananciosos com o dia de amanhã. No envolvimento dessa visão consumista e acelerada deste mundo, ao ponto de negligenciarmos os princípios essenciais do ser humano e da fé cristã. O apóstolo Paulo orienta a Timóteo sobre o equilíbrio, a sabedoria, na administração e gratidão com a fonte de renda e suas aquisições. E ele diz: de fato, Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer a sua subsistência através do trabalho e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição. 1 Timóteo 6, 6 ao 9. Glorifico a Deus por esse projeto. Agradeço a todos os inscritos em nossas redes sociais. Conto com teu apoio, orações, divulgação do nosso canal e que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho, a sua igreja, ministério, irmãos em Cristo. Um forte abraço e até o próximo encontro, querendo Deus. Deus os abençoe.